Olá, o vídeo de hoje é sobre o diferencial de alíquotas do ICMS de operações com bens e mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária destinadas a uso ou ativo mobilizado do contribuinte adquirente localizada em outra unidade da Federação. A Constituição Federal determina que cabe lei complementar dispor sobre as regras gerais do ICMS. E a Lei Complementar 87/96 traz as regras gerais do ICMS, dizendo quem são seus contribuintes, base de cálculo, princípio da não cumulatividade, e entre os artigos 6º a 10, traz as regras gerais do regime de substituição tributária. E especificamente no artigo 6, parágrafo 1º, determina que a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam elas antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive quanto ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual nas operações e prestações que destine bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado que seja contribuinte do imposto. No ano de 2017, todos os representantes dos estados e do Distrito Federal assinaram o convênio ICMS 52 de 2017 de âmbito nacional. A vigência desse convênio 52 é a partir de 1º de janeiro de 2018, sendo que a cláusula 13ª trata o seguinte: o imposto devido por substituição tributária integra a correspondente base de cálculo, inclusive na hipótese de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federal de destino e a alíquota interestadual. Então, muitos entenderam que houve uma alteração na base de cálculo do ICMS-ST, não só na venda de mercadoria sujeita à substituição tributária destinada a consumidor final, que seria a retenção do diferencial de alíquotas, mas também a base de cálculo de retenção do ICMS-ST quando a mercadoria é destinada à comercialização. Muitos estavam entendendo que nessa base de cálculo de retenção teria que ser incluída o ICMS-ST. Em dezembro de 2017, foi publicado no site do CONFAZ uma nota em que esclareceu que é equivocado o entendimento no sentido de que a cláusula 13ª do Convênio 52 de 2017 estabelece nova fórmula de cálculo de base de cálculo do ICMS-ST, visto que não houve qualquer inovação ou alteração da metodologia de cálculo do ICMS-ST, especialmente no que tange as mercadorias que se destinam à comercialização, tendo em vista que vai continuar sendo usada a MVA ajustada, e a fórmula da MVA ajustada já joga na base de retenção a alíquota interna do estado de destino. Que essa cláusula 13ª do Convênio 52 só inovou quanto ao cálculo da retenção do diferencial de alíquotas, quando a mercadoria sujeita à substituição tributária for destinada ao uso e consumo do destinatário contribuinte localizado em outro estado, em que não se usaria mais apenas a diferença de alíquota sobre o valor da operação do fornecedor. A nova base de cálculo da retenção desse DIFAL teria que ser aplicado a cláusula 14ª, inciso 2 do Convênio 52 de 2017. Então, esse Convênio 52 de 2017 trouxe uma nova fórmula em que o contribuinte substituto localizado no estado de origem teria que observar para recolher o diferencial de alíquota em favor do estado de destino quando a mercadoria sujeita à substituição tributária for destinada a uso e consumo ativo mobilizado do contribuinte do ICMS localizado em outra unidade da Federação. A fórmula seria esta daqui:
valor da operação do contribuinte substituto menos o ICMS dele, destacado na nota com alíquota interestadual, dividido por 1 menos a alíquota interna do estado de destino, vezes a alíquota interna do estado de destino, menos o valor da operação, vezes a alíquota interestadual. Utilizando a fórmula constante na cláusula 14ª, inciso 2 do Convênio 52 de 2017, estou simulando uma operação cujo fornecedor esteja em outra unidade da federação e o destinatário contribuinte localizado no estado do Rio de Janeiro está adquirindo a mercadoria para uso final. O valor da operação constante na nota do fornecedor é R$ 500. Ele aplicou a alíquota interestadual de 12% sobre 500, o ICMS próprio dele é 60. Utilizando essa nova fórmula de cálculo, pega-se o valor da operação menos o ICMS próprio, resulta no valor de 440. Desse valor, divide pela fórmula 1 menos a alíquota interna do estado de destino, que seria 20% no meu exemplo. Então, é 440 dividido por 0,8, que é o resultado de 1 menos a alíquota de 20%, resulta numa base de 550. Sobre esse 550, multiplica a alíquota interna do estado de destino, que é 20%, resulta no valor de R$ 110. Desse valor é deduzido o ICMS da nota do fornecedor, que é de R$ 60, que é resultado do cálculo de 500, que é o valor da operação, vezes a alíquota interestadual de 12. Então, o diferencial de alíquotas, utilizando essa nova fórmula, será R$ 110 menos 60, resultou no valor de R$ 50. A partir de 29/12/2017, os efeitos da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 5866 suspende a eficácia das cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, que trata sobre essa nova fórmula do DIFAL, 16ª, 24ª e 26ª do Convênio 52 de 2017. Consta nessa que as regras dessas 10 cláusulas do Convênio 52 de 2017, que trata de responsável solidário, cálculo do ICMS-ST, ressarcimento e margem de valor agregado, teriam que ser tratadas por lei complementar. Então, nesse caso, teria que ser alterada a lei complementar atual, que é 87 de 96. Motivo pelo qual, até novo exame a ser levado a efeito na forma definida pelo insigne relator, o ministro Alexandre de Moraes, não se aplica o disposto nas mencionadas cláusulas desse convênio, principalmente com relação à cláusula que eu estou tratando nesse vídeo, que é a cláusula 14ª, que estabeleceu uma nova fórmula de cálculo da retenção do diferencial de alíquotas de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária do ICMS. Esse Convênio 52 de 2017, que teve 10 cláusulas suspensas, tem que ser analisado os efeitos da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. E esses efeitos têm que ser analisados de acordo com o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9.868 de 99 e artigo 144 do Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte: artigo 11 da Lei 9.868, parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. E o artigo 144 do Código Tributário Nacional determina que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação. Ou seja, se a cláusula as 10 cláusulas do Convênio 52 foram suspensas, prevalece a legislação anterior.
ou seja, o cálculo anterior que trata da retenção do diferencial de alíquotas, que é apenas a diferença de alíquotas sobre o valor da operação do fornecedor e não se utiliza mais de valor agregado. Outra coisa, se essa liminar cair, de acordo com o artigo 144, durante aquele período em que o contribuinte utilizou a legislação anterior, tendo em vista que as cláusulas do convênio 52 foram suspensas, o fisco vai fazer o lançamento se reportando a data da ocorrência do fato gerador, que naquele momento estava se aplicando a legislação anterior, que trata da retenção do diferencial de alíquotas quando a mercadoria está sujeita à substituição tributária, em que se aplica a diferença de alíquotas sobre o valor da operação praticado pelo contribuinte substituto. Esse convênio 52 de 2017, na realidade, queria trazer para âmbito nacional as regras de cálculo do ICMS-ST que já haviam sido implementadas por vários estados, pelos estados Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Esses estados, desde 2016, já haviam implementado essa nova fórmula de cálculo de recolhimento do diferencial de alíquotas, em que usa-se a mesma fórmula do Convênio 52 de 2017. Então, eu deixo um alerta aqui, apesar da cláusula 14ª do Convênio 52 de 2017, que traz uma nova fórmula de cálculo de retenção diferencial de alíquotas ter sido suspensa, a legislação desses estados já utilizavam essa fórmula e vão querer que o contribuinte no estado de origem, se o estado de origem assinou acordo com esses estados de destinos vão exigir que o diferencial de alíquotas seja retido de acordo com a fórmula que está estabelecida na sua legislação. Então, é bom conferir se esses estados continuam cobrando o diferencial de alíquotas quando a mercadoria está sujeita à substituição tributária, utilizando uma nova fórmula de cálculo. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nunca trouxe fórmula diferenciada para cálculo do diferencial de alíquotas quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária. O artigo 2º, parágrafo 5º do livro 2, determina que a base de cálculo do diferencial de alíquotas corresponde ao preço efetivamente praticado na operação do fornecedor, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, imposto, poderia ser o IPI, se esse fornecedor em outra unidade da federação for contribuinte do IPI, esse IPI vai compor a base de cálculo também da operação, da base de cálculo da operação própria dele. Então, na realidade, o cálculo do diferencial de alíquotas quando a mercadoria está sujeita à substituição tributária, e esse de fato é devido para o Rio de Janeiro, vai se usar a diferença de alíquotas sobre a mesma base de cálculo que o fornecedor no estado de origem utilizou para recolher o seu ICMS próprio. A título de exemplo, digamos que um contribuinte localizado no estado do Rio de Janeiro compre lâmpadas elétricas de outra unidade da federação. Lâmpadas elétricas está sujeita ao regime de substituição tributária através do protocolo ICMS 17 de 85. A nota do fornecedor ele está cobrando por valor unitário R$ 5,00, quantidade de lâmpadas 100, base de cálculo do ICMS próprio 500, alíquota interestadual 12, ICMS próprio 60. A base
de retenção desse diferencial de alíquotas será a mesma base que foi utilizada para calcular o ICMS para o estado de origem, seria R$ 500. Só que sobre esses R$ 500 vai se aplicar apenas a diferença de alíquota de 8%, que no meu exemplo a alíquota interna é 20%, menos a alíquota interestadual de 12%, resulta num DIFAL de 8% sobre 500, resultará num diferencial de alíquotas de R$ 40. Então, tendo em vista que a cláusula 14ª do Convênio 52 de 2017 foi suspensa, em que trazia essa nova fórmula de cálculo da retenção do diferencial de alíquotas, e que o Estado do Rio, na sua legislação, nunca implementou nova fórmula de cálculo do diferencial de alíquotas quando a mercadoria está sujeita à substituição tributária, continua se aplicando a legislação anterior a este convênio 52 de 2017. Gostaram do conteúdo desse vídeo? Curtam, compartilhem com os amigos e se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui é a Ana Cristina e até o próximo vídeo com novas dicas tributárias.